Fábio Peloso, eu estudo leitura de rosto e leitura corporal há uns 20 anos, mais ou menos, né? Eu tive contato com a leitura de rosto, primeira vez, dentro do ônibus, né? Um rapaz sentou do meu lado, e aí ele olhou para mim. Eu conheci um monte de gente que entrava no ônibus, mas eu era muito tímido, né? Eu conhecia porque eu morava na região ali há muito tempo e tinha estudado com um monte de gente que ia para a faculdade, então todo mundo pegava o mesmo ônibus para ir para lá. Aí o cara senta do meu lado, olha para o meu rosto e fala: não, você é assim, 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 começou a me descrever inteiro. Eu olhei para ele e falei: o que é? Isso aí é macumba, é voodoo, isso é bruxo, né? Como é que é esse negócio? Ele falou: não, tem um estudo japonês de leitura de rosto, aí fala o nome esquisito, fisiognomonia. Eu falei: meu, que negócio louco, né? O pessoal pede para alemão, ler carta, mas aí você tem que pedir, né, para ler. Ele falou que o rosto não, estava lá, né? Então, o Paulo me chamou para falar um pouquinho sobre isso. Então eu vou falar um pouquinho sobre a leitura de rosto, que lá na Europa eles conhecem como morfopsicologia. E aqui eu juntei com um amigo meu aqui no Brasil, que eu estudo muito a parte ocidental, né? E esse amigo meu, ele é campeão de vale tudo, ele estudou muito a parte oriental, ele tem contato muito com orientais, né, por conta das artes marciais. E ele falou que depois que você chega à faixa preta, é que começa o estudo em cima do corpo, né? Então, a gente chama de morfopsicoanálise. Morfo por conta da forma, psico porque vem da mente, né? E análise. Então, a análise da forma que vai definir a sua psique, ou a sua psique que vai se transformar na sua forma, tá? Parece meio bagunçado, mas como é que isso funciona? As pessoas desde a antiguidade, elas são fascinadas por entender quem elas estão olhando, né? Quem aqui nunca usou o termo, né? Poxa, o fulano não veio com o manual do usuário, a gente não sabe como lidar com essa pessoa, né? E é mentira, o manual do usuário está aí para quem quiser ver, para quem quiser interpretar, para quem quiser ler. Ele está aqui. Esse é o manual do usuário. Então, de todo mundo, sem exceção, o que a gente é lá dentro, aqui dentro e aqui dentro, reflete aqui. Então, se você tem uma marca, se você tem uma cicatriz, se você tem uma estria, se você tem uma pinta, aonde essa pinta, essa estria, essa cicatriz ela se encontra, tem um fator que está lá no teu inconsciente que aconteceu, que te marcou aqui e que vai estar marcado no teu corpo. A posição dela, que vai definir, é a tua mente, é aquilo que você passou. Se ficou marcado aqui, é porque a marca está aqui. Se não ficou nada marcado, é porque não precisa ter nada representado no corpo da gente. Aí eu separei desse pessoal que eu estudei um pouquinho das pessoas que falaram, né, ou que estudaram, dos ocidentais que estudaram a leitura de rosto, né? Então, Pitágoras todo mundo ouviu falar e todo mundo estudou ele na escola. Ele era matemático. Ele tinha a escola dele de matemática e só entrava na escola dele quem tinha o rosto anguloso. Então era rosto quadrado, rosto retângulo. Ele não pegava pessoas que tinham rostos arredondados, porque o arredondado fala de sentimento e o quadrado fala de metodologia. E a matemática, ela é metodológica, né? Então, quem tem método normalmente possui o rosto mais quadrado, certo? Então, tem vários deles. Platão, por exemplo, foi o primeiro que dividiu o corpo em três. Gatinho, não mexe não. Deixa ele numa posição só. Tá bom? Platão foi o primeiro que dividiu o rosto em três.
cabeça, tronco e membros. Né? E depois disso, bom, ele estava falando, né, ele veio até 5.000 antes de Cristo, não foi? E depois veio uma fase nova, não é isso? 5.000, 6.000 antes de Cristo, você tem literaturas, por exemplo, de 5.000, 6.000 anos atrás, né? 5, 6.000 anos atrás, dos orientais, que já dividiam o corpo em três há muito mais tempo. Você tem literatura egípcia que fala disso há muito mais tempo. Platão mesmo, se eu não me engano, ele era de 500 a.C., né? E já falava um pouquinho disso. Né? Aristóteles, no tratado dele, ele falava da metafísica. O que é a metafísica? Né? Foi uma forma encontrada de tentar trazer para o racional as coisas que aconteciam e que não tinham explicação. Tá? Então, por exemplo, se hoje eu falo de uma gastrite nervosa ou de uma úlcera nervosa, eu estou dando a explicação de que essa gastrite ou essa úlcera, por mais que o médico ocidental não entenda o porquê, né, ele fala que é por conta da raiva ou do teu nervoso que você ficou com essa gastrite ou com essa úlcera. Se você for estudar lá de 5, 6.000 anos atrás os 5 elementos, você vai ver lá que se você... o fígado cuida da raiva. Então, se você está com excesso de fígado, a tua vesícula não anda direito e ele vai atacar o teu estômago, que vai ficar em excesso, né? Então parece que fica tudo fervilhando aqui dentro. Por isso de 6.000 anos atrás. Então o ocidental está querendo aprender tudo de novo, uma coisa que já está lá. Se ele fosse humilde para aceitar, né, e entender, a evolução teria ido muito mais rápido, principalmente na parte da medicina. Né? Então, Aristóteles veio para falar um pouco sobre metafísica, né? E a gente, desde a antiguidade, tem muita gente estudando tudo isso aí. E como eu gosto de falar da parte científica da história antes de jogar a oriental, eu separei 2 cientistas, tá? O Paul MacLean, ele divide a mente da gente, o cérebro da gente, em 3 partes. Você tem o racional, você tem o mamífero e o reptiliano. O que é o racional? O racional é o neocórtex, que é a parte superior, aquela parte toda enrugadinha do cérebro. Tá? O mamífero, ele é semelhante ao cérebro de todos os mamíferos. Você vê o cachorro, por exemplo, ele é super sentimental. É aquele que você bate nele, ele abaixa a cabeça, abana o rabinho achando que você está brincando com ele. Você está nervoso. Você briga com ele, ele abaixa a cabeça, abana o rabinho e vem de novo atrás de você. É a parte sentimental. E o reptiliano é aquele que, se de repente, quem tem fobia de barata, vê uma barata passar aqui na frente agora, né, ele gruda no teto que nem um gato, ele vai contra todas as leis da física, né? Ele gruda no teto por conta da barata, e aí depois o teto cai junto com ele, porque não aguenta, não foi feito para aguentar. Mas primeiro ele subiu no teto, né? Por conta do susto que ele levou da barata. E é um pedacinho do cérebro que fica aqui atrás. E o Paul Ekman é um outro estudioso que ele rodou o mundo inteiro, tá? Ele rodou o mundo inteiro procurando expressões faciais e chegou à conclusão que não importa a cultura, não importa a língua, não importa onde a pessoa esteja ou como ela viva. Um sorriso aqui tem o mesmo significado que um sorriso lá, né? A dor da tristeza, a dor da perda aqui é a mesma dor da perda lá. Tá? Culturas podem enxergar as coisas de maneiras diferentes, mas como elas se expressam é igual. Tá? Tanto é que se você pegar alguém que nasceu cego, né, e você contar uma piada e ele entender, ele vai sorrir do mesmo jeito. E ele nunca viu ninguém sorrindo. Né? Então, o Paul Ekman estudou, ele ainda é vivo, né,
Então vamos falar um pouquinho do Paul MacLean. O que ele entendeu? Ele viu aqui o neocórtex, o sistema límbico e o tronco encefálico. Aí ele dividiu entre mental, emocional e instinto. Aonde que isso reflete no rosto da gente, que o oriental já falava há muito mais tempo? Essa parte de cima aqui, a gente vê no tamanho da testa, que é a parte mental. Então, não é se a pessoa é inteligente ou se a pessoa tem mais capacidade mental. Não. É o como a mente dela está ali para recepcionar a informação. Se você tem uma testa mais aberta ou maior, você tem mais abertura para receber informações. Não quer dizer que eu sou mais inteligente. Quer dizer que eu estou mais aberto à conversa com outras pessoas. Quem tem a testa menorzinha, e depois a gente vai falar um pouquinho mais específico de cada parte, quem tem aquele cabelinho que nasce aqui, né, que é tudo fechadinho, aquela testa pequenininha, é uma pessoa mais focada. Não quer dizer que é menos inteligente. Ela é mais focada, então ela vai estudar uma coisa só. E aquilo que ela estudar, ou aquilo que ela escolher, aquilo que ela gostar, eu duvido que você encontre alguém que saiba mais do que ela. Já quem tem uma testa desse tamanho, né, vai estudar um monte de coisa e de repente não vai se aprofundar tanto quanto uma pessoa que tem um foco. Tá? Então, não é uma metodologia para a gente aprender a julgar. É uma metodologia para a gente aprender a se entender. Que eu estava falando para o Paulo, para a gente poder entender qual é o nosso funcionamento, onde a gente tem mais capacidade, onde a gente tem menos capacidade, mas que também é capaz, para dependendo daquilo que a gente está a fim de fazer, a gente trabalhar mais ou menos uma coisa. Simples assim. Não para ficar... É que o ser humano é bem aquilo que ele falou, a gente presta mais atenção em desgraça, em problema, né? Mas, então, eu conheço um monte de gente que começou a estudar isso aqui e saiu julgando pessoas. A ideia não é julgar ninguém. A ideia é me entender e poder evoluir. Né? Uma vez que eu tenho o manual do usuário, eu vou utilizar da maneira correta. Porque se você não utiliza da maneira correta aqui, aí, reflexo. Fica sobrando coisa de um lado. Né? Agora, como é que a gente trabalha o inconsciente? Porque o que reflete aqui embaixo é que a gente não está trabalhando direito aqui em cima. Então, quais são as minhas regras? As minhas regras estão aqui. Eu vivo sozinho? Não. Eu vivo de acordo com as regras que a sociedade impõe para mim. Né? Então, a sociedade impõe regras. Como é que eu lido com isso? Eu lido de maneira positiva? Meu corpo está equilibrado. Eu não lido de maneira positiva, eu lido de uma maneira assim que eu acabo enfrentando as regras que vêm para mim, meu corpo está desequilibrado. É aí que a gente tem as doenças, e cada tipo de doença em cada órgão diferente tem uma simbologia, tem um significado. Né? É a mesma coisa das pintas, das verrugas, das marcas, das rugas. Né? Você é uma pessoa que se expressa, você vai ter marcas de expressão. Você é uma pessoa que aceita tudo que vem, você senta lá e deixa passar, você não se expressa, você não tem marcas de expressão. Né? Bom, então, o MacLean fala da divisão do cérebro. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho refletido, tá lá para quem quiser enxergar. O meu mental, como é que ele funciona. A minha parte sentimental, como é que ela funciona. E a parte da ação. Eu sou uma pessoa de ação ou não? Eu sou uma pessoa de atitude ou só de pensamento? Eu consigo transformar o pensamento em ação ou não? Né? Então está tudo aqui como a gente funciona. E aí o Paul Ekman foi lá e estudou as várias
caricaturas que a gente pode fazer, as várias expressões que a gente pode ter. E chegou, foi o que eu falei, ele chegou à conclusão de que no mundo inteiro o medo é medo em qualquer parte do planeta. O amor é amor em qualquer parte do planeta. A surpresa é surpresa, o susto em qualquer parte do planeta. E isso, quando a gente volta lá para o lado oriental, a gente vê que cada tracinho desse que a gente tem aqui, cada ruguinha dessa, ela vai expressar um comportamento semelhante ao que a gente tem como alegria ou como tristeza. Vocês querem ver como todo mundo aqui sabe ler um pouquinho de rosto? Para que servem os olhos? Para ver, certo? A pessoa que tem um olho maior, ela tem uma necessidade de enxergar mais. Ela é mais curiosa. A pessoa que tem o olho fechadinho, pequenininho, assim, que a gente fala que japonês tem tudo igual, né? Tudo, não são pessoas mais focadas? Os japoneses não são aqueles que a gente fala que, pô, eles fazem tudo, eles são sempre os melhores, porque eles têm foco. Quanto mais aberto, mais eu quero enxergar, menos foco eu tenho. Para que serve a boca? Para comunicação, né? Pessoas que têm a boca grande, quanto maior a boca, mais elas se expressam, mais elas falam. Quanto menor a boca, mais assertiva ela é, porque ela só vai falar o que ela precisa. Então, cuidado. Ou você está do lado de um tagarela, ou você está do lado de uma pessoa que, ó, se tiver que falar alguma coisa, né, já vai direto ao ponto. E aí a gente pega algumas pesquisas, né? Essa pesquisa foi feita em 2012, se eu não me engano. Foi quando o banco, aquele Lehman Brothers, faliu, né? E esse cara era o presidente, né? O CEO do Lehman Brothers. Enquanto esse aqui era o CEO da Southwest Airlines. E aí vem a pesquisa científica, né? Vem a ciência querendo mostrar que faz alguma coisa, falando que quem tem o rosto mais largo, né, é melhor administrador do que quem tem o rosto mais estreito, ou mais longo, né? E aí chega o oriental e fala, olha, a gente não pode ver um traço só e achar que esse traço predominante manda em tudo, né? O ocidental, ele vai estudar o cadáver depois de morto. O oriental, ele vai estudar o ser vivo, né? Como é que ele funciona ainda vivo. Então, a gente vai ver um pouco mais para frente, aqui eu só dei um zoom aqui para prestar um pouquinho mais de atenção. O oriental, ele fala que quem consegue ter uma boa administração não tem essa abertura aqui no nariz, né? Quem consegue administrar bem recurso, e aí a gente pensa lá na África, né? Aqueles pais e mães africanos que têm aquele nariz, né? Dessa chulapa assim abertão, tem 6, 7 filhos, todos subnutridos, mas nenhum morre. Quando morre, acaba indo tudo uma vez, né? Então aquele nariz abertão aqui, né? Que ele não tem aquela abertura aqui, né? O nariz dele é mais harmônico do que aquele, né? E o cara lá na África consegue administrar, assim, na medida do possível, o mínimo que ele tem, para dividir com todo mundo. Enquanto ele, que era o todo-poderoso e podia fazer tudo o que ele quisesse, conseguiu falir com um banco. E a gente sabe que a gente paga a conta para o banco todo mês, né? Que o banco tira dinheiro fácil de todo mundo. Como é que ele conseguiu gastar o dinheiro do banco de maneira errada para falir um banco? E aí, como eles falaram, né, da largura ou da altura do rosto, quando a gente começa a estudar o rosto, eu costumo ir do maior elemento para o menor elemento. Para mim, o maior elemento é o crânio, né? Então, o formato dele já me diz
já me traz muita informação. Lembra o Pitágoras que eu falei lá atrás? Ele falava que o rosto quadrado é metódico e o rosto arredondado é sentimental, não tem método, né? E isso é o formato do crânio, não tem como esconder. Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Quem tiver, pode falar, tá? Aí o que eu fiz? Eu separei aqui, né, quando a gente fala de metafísica taoísta, é o taoísta explicando cada pedacinho, como é que ele se divide, como é que ele funciona. Você lembra da divisão em 3? Que eu tinha lá o mental, sentimental e ação? Se eu olhar uma pessoa de perfil, eu consigo saber, se eu traçar um paralelo aqui, se ela primeiro age, se ela primeiro pensa ou se ela primeiro sente. Né? É a mesma coisa quando eu vou olhar o rosto de frente. Se ele é quadrado, não, traços quadrados, né? Então são traços metódicos. Se ele é estreito, e aí eu tenho aqui um rosto um pouquinho mais oval, não quer dizer que todo estreito é oval, eu tenho estreito retangular. Né? A gente precisa só adaptar as formas. Né? O oriental falava que o rosto mais aberto, ele é mais terreno. Então ele é mais focado no material. Não quer dizer que ele seja materialista, mas ele é mais focado no material. É a mesma coisa que quem tem o rosto alongado. Quem tem o rosto alongado tende a ser mais espiritualista. Mas isso são tendências. O que é que vai fazer eu ter um comportamento ou não? Eu colocar aquilo que é característica minha para fora ou não? O que vai fazer isso é o ambiente que eu vivo. Né? Lá em 1830, quando Darwin começou com a teoria de evolução das espécies, né, Lombroso estava lá na Itália falando sobre a frenologia, que é o formato do crânio, e tinha um outro americano, que eu nunca lembro o nome dele, estava falando também sobre a evolução das espécies. Ele estava falando sobre qual é a espécie mais evoluída e a menos evoluída. Para ele, naquela época, para eles, a espécie mais evoluída é aquela que tinha um crânio maior. E a menos evoluída era aquela que tinha um crânio menor. E quem era o mais evoluído? Era o caucasiano. Era lá do norte da África, depois vinha o indiano, depois vinha o japonês, e aí depois vinha o americano, para no final chegar no africano. Então a ciência já colocou que o africano era o menos desenvolvido. E aí, naquela época, estava lá o desenvolvimento da industrialização, tudo. O que a gente precisava? A gente precisava de mão de obra. Então vamos pegar os coitadinhos dos africanos, né, dos escravos que estão deixando de ser escravos, e vamos ajudar, vamos ensinar, então vamos botar para trabalhar. Né? Então eu tenho todos os fatores culturais, eu tenho todos os fatores econômicos, né? E aí a ciência vai lá e ainda dá mais um empurrãozinho. Enquanto o Darwin e o americano estavam falando isso, o Lombroso estava falando que os bandidos eram aqueles descendentes dos africanos e os africanos. Aí você pensa no fator cultural. Vamos lá. O cara é tirado da terra dele, tá? Levado para um lugar que ele não tinha absolutamente nada. Ele foi tirado da família, foi tirado de tudo que ele tinha, levado para um lugar, apanhou pra caramba, foi levado para um lugar que ele não tinha nada e era obrigado a sobreviver pela lei do mais forte. O que ele ia fazer? O que você faz? Seu filho está passando fome, né? Você não tem nada. Porra, já te pegaram a paulada e te trouxeram para cá a paulada. O que você vai fazer?
Ou eu conquisto as minhas coisas na paulada, porque foi o que aconteceu até agora, então eu morro. Né? E dependendo da tua concepção de vida, se você não souber que você é só mais uma fagulhinha de luz do ser criador e que isso aqui é só uma passagem, você vai lutar até a última. Né? Então, o negro virou bandido por uma obra do acaso, e o cara provou cientificamente que ele era bandido porque todo negro brigava, todo negro roubava ou fazia essas coisas. Por quê? Porque ele não estava na casa dele, pô. Você estava na tua casa, você trouxe o cara de lá para te servir. Palhaçada, né? Sabe quando que isso foi desmistificado pela ciência? Em 81. Eu estou falando aí de 200 anos da ciência falando que o negro não é gente, ou que o negro é inferior. Né? E o oriental falava que não. O oriental falava que é o formato que vai delimitar como é que você funciona. Que é o que o Paul Ekman estava falando lá da pessoa com raiva do outro lado do mundo e da pessoa com raiva aqui. É a mesma coisa. E o oriental falava um pouquinho mais. Ele falava que a gente tem 12 palácios no rosto. Né? 12 o quê? Palácios. Né? A tradução aqui no Brasil chamam de palácios. Fora daqui eles chamam de casas. Tá? Então são 12 casas que vão falar um pouco sobre o nosso comportamento e sobre como a gente funciona. Então, por exemplo, esse Palácio 1, ele chama de Palácio das Viagens, né? Que é quem tem essa entradinha aqui na cabeça, que não tem cabelo aqui. Né? O que ele fala? Pessoas que têm essa falta de cabelo aqui são pessoas que não podem trabalhar presas. Né? Então são pessoas que a rotina não é agradável, a rotina faz mal. Mas o que tem a ver com o Palácio da Viagem? Na época, na China Antiga, eles pegavam pessoas que não tinham cabelo aqui para ir atrás de lugares novos, para buscar locais novos. Porque quem tinha o cabelo aqui, quando ia buscar lugar novo, às vezes não voltava. Porque não gostava da viagem, não gostava do ter que ir para poder voltar. Né? E eles falam para a gente prestar atenção aqui, se não tem espinha, se não tem marquinha, se não tem alguma coisa quando a gente for viajar, porque pode causar problemas bobinhos, né? Furar pneu ou acontecer alguma besteirinha durante a viagem, porque o teu corpo, o teu inconsciente sabe o que vai acontecer. E ele expressa na tua pele. Então, se tiver mais vermelhinho, se tiver uma manchinha, alguma coisa que não é comum, ele fala, dá um tempinho, dá mais uma semaninha que de repente pode ser melhor. Né? Esse 2 aqui é o Palácio da Carreira. A gente, todo mundo aqui já deve ter visto a Sabrina Sato. Né? Ela tem uma pinta enorme que fica nessa altura da testa dela. Né? Então, se eu não me engano, está em cima dos 17, 18 anos, que foi quando ela entrou no Big Brother, alguma coisa assim. E aí, o que ela fazia antes, o que ela começou a fazer depois, mudou completamente. Tá? Então, marcas aqui, nessa parte da testa, eu tenho a velhice aqui, tá? A infância na orelha, de 0 a 14 anos na orelha, e a adolescência aqui em cima, o final da adolescência aqui, meia-idade toda aqui. Tá? Então, eles viam tudo isso através do rosto. Eu até comentei com o Paulo que tinha coisa quando quando eu conheci o Leandro, que é esse lutador de artes marciais, quando a gente se juntou e botou o material que ele tinha, o material que eu tinha em cima da mesa lá para ver, essa era uma coisa que a gente não acreditava que pudesse funcionar. E nos cursos que a gente deu, a gente começava a ver uma outra marca nas pessoas e começava a perguntar.
E as coisas começavam a bater. E a gente, pô, então vamos retomar esse material, vamos ver como é que funciona, porque até então, para a gente, isso não queria dizer nada. Né? Bom, vamos lá, tem tempo mesmo? O 3 é o Palácio dos Pais. Como é que eu lidei com meus pais durante a minha infância, a minha adolescência? Tem alguma coisa que marcou neles? Eu botei alguma marquinha aqui. Tá? Esse aqui. O 4 fala do Palácio da Vida. Todo mundo procurando. Tem algum lado, tipo, o lado direito do pai, da mãe? Tem. O lado direito, a gente fala, que também é uma coisa que a gente começou a pesquisar, né? Os indianos falam que o lado direito é feminino, o lado esquerdo é masculino, mas se você for canhoto, vira. Né? O próprio taoísta fala que o lado direito é masculino e o lado esquerdo é feminino. Tá? Ou era o contrário, eu não lembro. Mas o egípcio fala que o lado direito é feminino, o lado esquerdo é masculino e fixo. Para o taoísta, o que acontece é que inverte quando é homem e mulher. Então, o lado direito é feminino, o lado esquerdo é masculino para o homem. Se for mulher, o lado esquerdo é feminino, o lado direito é masculino. Tá? E aí a gente começou, eu atendo há mais de 10 anos com massagem. Quando comecei a discutir com o Leandro, eu falei, olha, das pessoas que eu atendo, que eu comecei a pesquisa, sempre bateu o lado direito feminino, lado esquerdo masculino. Tá? O lado direito também fala do meu lado interno, como eu sou de verdade, né? Aqui dentro. E o lado esquerdo me fala do como eu quero me expressar para os outros, como eu quero que os outros me vejam. Tá? Então, se a gente dividir o rosto no meio, né, e espelhar um lado para o outro, nunca vai ser simétrico. São poucas as pessoas que têm o rosto quase perfeito ali. Tá? Na maioria, os orientais. Tá? Então, vamos lá. Esse 4 é um dos palácios mais importantes, que eles chamam de Palácio da Vida. Ele vai expressar como vai ser a sua vida, se é uma vida saudável ou não. Tá? Livre de doenças, livre de problemas. Não tem gente que tem aquela monocelha? A sobrancelha me fala sobre energia. Né? Energia de criação, energia de criatividade. Então, quem tem sobrancelha grossa, por exemplo, se irrita com facilidade porque quer tudo para ontem. Né? Então, tem uma tendência a ser mais criativa, por quê? Exatamente porque eu quero tudo para ontem, você me disse que eu só vou conseguir daqui a um mês, eu tenho que dar um jeito porque a minha ansiedade é muito grande. Tá? Então, são pessoas que se irritam com facilidade. Mas aí, aquela sobrancelha que passa pelo 4 aqui, ela me traz muito mais energia, né? E muito mais criatividade. Então, para alguns autores, se você pegar em alguns livros, o Henry Lin, por exemplo, ele fala que é uma pessoa que não consegue passar dos 30 anos, e que a morte dela normalmente é uma morte mais trágica. Né? Se você pegar crianças que têm a monocelha, você vai ver que ela tem muito mais energia para brincar ou para fazer o que tiver que fazer, do que uma pessoa que tem a sobrancelha dividida. E se você fizer a sobrancelha dela aqui no meio, você vai ver que a energia dá uma acalmada. Que ela deixa de ser tão espoleta, que ela deixa de ser tão imperativa. Tá? Quando você tem pelos nessa parte ou rugas nessa parte, indica que você pode estar passando por uma situação meio problemática na sua vida. Tá? Então, o que eles falam? Que todas essas partes do rosto precisam estar limpinhas, bem cuidadinhas, que é para que você tenha uma vida mais saudável de acordo com aquilo que você quer. Né? O 5 aqui, eles chamam de Palácio da Saúde. Então, o que eles falam? Que quem tem o osso do nariz grosso
dificilmente fica doente. Tá? E quem tem o osso do nariz mais fininho, né, não tem saúde o suficiente. Eu acredito que seja pela quantidade de oxigênio que você põe para dentro do teu corpo, né, que quanto mais oxigenado o teu sangue, menos possibilidade de doenças você tem. A inflamação, por exemplo, são partes que existe estagnação do sangue, o sangue não flui e por isso inflama. Né? Se você pegar qualquer massagista, por que você sai bem depois de uma massagem? Porque ele põe a sua circulação para funcionar no corpo todo, ele vai apertar o teu corpo inteiro. Por mais tosca que seja a massagem, né? Por mais que ele só põe o dedão ali e aperte, ele está fazendo o sangue fluir. E com isso vem o sangue novo, com oxigênio, que tira a dor. Tá? Eu parei no 5, o 6 aqui que eu estava falando. Palácio da Administração, que é aí que entra essa imagem aqui. Né? O oriental fala o seguinte, que quando você tem um nariz, que você consegue ver o útero da pessoa pelo nariz ali, ó, você consegue ver o cérebro dela pelo nariz, o que a gente tem em mente quando uma pessoa tem nariz empinado? O que ela passa para a gente? Que não é uma pessoa metida, não é uma pessoa arrogante, né? O nariz fala do ego. Quanto maior o nariz, maior a necessidade da pessoa aparecer em público. Se ela tem um nariz grande, né? Ossudo, que nem está ali, e você consegue ver lá o cérebro dele, né? Você vê o olho por dentro e por baixo, ele fala que isso aqui faz com que a pessoa perca o dinheiro dele, né? Ou perca a parte administrativa dele, as coisas escorrem pela vida dele. Então, por mais que ele consiga reter, uma hora aquilo vai tudo embora. Tá? Então, eu coloquei essa imagem aqui só para chegar até aqui, né? Mas é lógico, nos cursos que a gente faz, tudo, a gente tem uma descrição maior de cada um desses pontos, tem a parte escrita, tudo bonitinho, né? Porque aqui está bem superficial. E um exemplo que eu costumo dar de alguém que era bem sucedido, que se lascou depois por conta de cirurgia, porque a plástica interfere no corpo da gente, tá? Então, se o que eu tenho aqui fora é o molde do que está aqui dentro, se eu mudar alguma coisa aqui fora, eu vou mudar o que está aqui dentro. Se a minha mente estiver preparada, ela aceita a cirurgia. Agora, se ela não estiver preparada para aquilo, vocês já viram plástica que deu errado? Vocês já viram plástica que depois de 6, 7 meses, 1 ano, a pessoa teve que refazer tudo porque depois de 1 ano deu errado? A mente dela não aceitou. Tá? Então, quando eu falo de ter saúde, olha que nariz grossinho, né? De ter dinheiro, de saber administrar os recursos que tem, que foi quando ele ganhou a fortuna dele. E aqui foi quando ele perdeu a fortuna dele e perdeu a vida, a saúde, porque ele não podia mais sair de casa. Vocês lembram disso, não? Né? Ele não podia mais sair de casa, ele vivia doente, ele não podia tomar sol por conta da pele ou coisa do tipo. Eu lembro que teve uma fase que ele foi fazer a cirurgia do nariz, que não lembro o que aconteceu, que isso aqui saiu, né? A parte da cartilagem toda caiu, né? Então ele tinha tudo para dar certo, ele deu certo aqui, né? E ali ele perdeu tudo. Então, tá bom, a teoria é oriental e ela é milenar. Ela funciona? Bom, aqui eu tenho um exemplo. Se vocês conhecem mais gente, num dos cursos teve uma médica que a especialidade dela era nariz. Né? Ela fazia muita plástica em nariz, era cirurgiã. Ela falou que as pessoas que mais mudavam de comportamento depois da cirurgia eram as que faziam cirurgia de nariz. Porque você muda, está na parte do sentimento, tá? Está na parte do sentimento, você vai mudar
completamente a forma dela se posicionar no mundo. Né? Não tem aquela frase, não meta o nariz onde não é chamado? Né? Porque a pessoa que tem o nariz grande, normalmente ela já chega impondo. Esse é o negócio. E de repente você vai lá, muda o nariz. Eu conheci um cara que tinha o nariz curvo, tipo tucano, que são narizes de pessoas que nascem para competir, né? Então é um competidor nato, parece gavião, né? É um competidor nato. E ele foi lá e deixou o nariz retinho. Ele virou para mim e falou, olha, toda a sorte que eu tinha, eu perdi. Eu falei, como assim sorte? Não, eu conquistava um monte de coisa. E agora não consigo fazer mais nada. Né? O gavião é aquele que tem visão de longo alcance. Ele vê uma oportunidade de se alimentar, ele não vai perder essa oportunidade. O que ele fez? Ele tirou essa visão, essa competitividade que ele tinha. Porque, no fundo, a vida da gente ela não deixa de ser competição. Né? Porque eu estou numa empresa, eu concorri com alguém para entrar aqui na empresa para ter o cargo que eu tenho. Eu vou entrar numa faculdade, eu tenho que concorrer com um monte de gente para entrar na faculdade, para passar na faculdade pública. Né? Tem gente que nasceu para competir. Então, dentro de uma empresa, ou numa competição, se você estiver do lado de um daquele, ele vai dar o melhor dele. E se ele vê no meio da competição que não é o melhor, ele vai dar um jeito de fazer melhor para conseguir conquistar. Porque se ele perder, ele vai sentir com o sentimento dele. Diferente de quem não tem o nariz curvo. Né? Então são pessoas não oportunistas no mau sentido, mas que não perdem uma oportunidade de ser feliz. Eles vão atrás da felicidade dele, que é o que todo mundo aqui faz. Né? A gente quer ser feliz, mas tem hora que a gente está lá no sofá, encosta e espera, né, a felicidade chegar. Eles não. Eles batalham e quando eles conquistam, eles conquistam. Então, pode trazer os louros porque eu mereço. Né? Essa coisa de humildade, né? Por quê? Porque eles são competidores. Né? E no caso dele, aqui, poxa, ele perdeu toda a saúde dele, aqui. Né? A saúde é a parte administrativa. Você olha para o rosto dele, é completamente diferente. Você vê a sobrancelha dele aqui, ó, não é uma sobrancelha mais íngreme, né? E aquela era mais suave, ela era mais arredondada, ela era mais de uma pessoa mais sentimental. Ali era um cara que impunha as coisas. Por quê? É aquele símbolo do bad boy, não é um B e um D que faz assim, né? O cara mal, bad boy, né? É o cara malvado, é o cara agressivo. Né? Não que ele seja agressivo, ou que ele tenha se tornado agressivo, mas a gente sabe que ele, para fazer um show, para fazer qualquer coisa, ele tinha várias imposições que ele tinha que ser do jeito dele e acabou. Não era assim? Né? Então tudo aquilo que a gente muda no rosto da gente tem um motivo. E aí eu vou trazer uma outra foto agora de um cara que vocês não conhecem. Conhece isso aí, não? Né? Nos meus estudos, né, eu fui ver como é que a coisa funciona. Meu rosto era assim. Eu estou usando aparelho, né? A minha esposa está lá com o testemunho de que eu roncava pra caramba, né? Não é? Roncava. E aí onde o ortodontista onde eu estou fazendo tratamento com o aparelho, ele falou, olha, se você fizer a cirurgia ortognática e trouxer o queixo de trás para frente, você vai ter um espaço maior dentro da sua boca, você vai ter mais entrada de oxigênio pelo nariz e você não vai roncar, você vai respirar melhor. Porque eu respirava muito pela boca. Né? Qualquer exercício físico, qualquer coisa, o nariz nunca deu conta de respirar, de puxar o oxigênio
que eu precisava. Eu sempre precisei respirar pela boca. Como eu estudo isso aqui, a primeira pergunta que eu fiz para ele foi assim, vai doer? Porque você falar de cirurgia dos outros, que os outros fazem, falar de comportamento dos outros, sem você ter passado por aquilo é uma coisa. Depois que você passou, aí, né, não dá para ficar contestando muito. Porque se você vê diferença depois, se você sente diferença e você vê que você muda, é porque a coisa funciona. Você muda o externo, muda o interno. Perguntei, vai doer? Ele falou, não. Porque a gente vai abrir aqui para cima, vai abrir aqui para baixo, arrancar isso aqui para fora. Né? E não é mentira. Não vai né? Durante a cirurgia. Não vai doer. Não, anestesia geral, né? Ele falou que mexe tanto que toda a parte do rosto aqui, ela fica sem sensibilidade depois. Então não vai doer, exatamente porque você perde a sensibilidade da pele durante um tempo. Né? Acho que é parestesia que chama, né? Você fica com parte anestesiada. Enfim, realmente não doeu não. A primeira semana foi cruel porque sangrava até pelo ouvido. Mas dor mesmo não tive nenhuma não. Agora, teve diferença? Visualmente dá uma baita diferença, né? Se você pegar aqui, se você pegar essa outra, você, ó, mudou mudou o nariz, mudou a boca, pô, mudou tudo. Né? Pá, mudou alguma coisa? Fala mais alto. Mudou muito. Personalidade, atividade, ação, mudou muito. Ela ganhou um marido novo, ó, cara nova, ela não precisou trocar. Até a tua necessidade. E aí o oriental, além da divisão normal do rosto, do mental, sentimental e ação que ele faz, ele divide tudo em 3 partes. Tá? Então eu tenho o mental do mental, o sentimental do mental e a ação do mental. Se você for pegar a testa desse moço aqui, ó, ela é caída, certo? Então você pega aqui, é mais ou menos isso aqui. O pensamento que eu tenho tendência a executar, porque aqui é a ação do mental. Então já tinha sobrancelha grossa, né? Já tem a sobrancelha grossa. Então a natureza, ela é inteligente, ela tende a fazer todos nós focando para o equilíbrio. Então se ele tira a minha ação daqui, ele coloca a ação aqui. Então, tudo aquilo que eu tendia a não colocar para fora, a não expressar, a não executar, ele fazia com que eu pensasse, sentisse e tendesse para a execução. Tá? O que eu fiz fazendo isso aqui? Eu tirei do equilíbrio. Então, o primeiro ano após a cirurgia, pode perguntar para ela. Cada hora eu queria fazer uma coisa diferente, cada hora a cabeça começou deu uma bagunçada, tá? Porque ela vai de um extremo para o outro, né? E aí depois ela volta para o equilíbrio. Então toda vez que a gente altera qualquer coisinha, você foi lá no cabeleireiro, você cortou o teu cabelo, você está alterando o formato do teu rosto no geral. Você pintou o cabelo, porque o cabelo é reflexo do nosso pensamento, tá? Então você pintou o cabelo, você está mandando uma mensagem para o teu inconsciente. Você cortou, pintou, você redefiniu a tua sobrancelha, você mudou o formato dela, você está mandando uma mensagem para o teu inconsciente. Eu quero mudanças, eu não quero mais ser do jeito que eu era. Eu quero ser de uma maneira diferente. Tanto é que tem gente que sai do cabeleireiro super descontente com aquilo que aconteceu e depois de uma semana, 2, está super feliz com o novo visual. Né? Por quê? Porque a tua mente interiorizou aquilo. Que mais? Não tem gente que vai fazer micropigmentação? Que é uma espécie de tatuagem na sobrancelha, né? Tem gente que nasce pelo
na parte que nunca teve. Né? E a pessoa pintou lá um formato novo, diferente, de repente começa a nascer pelo. E como é que nasce o pelo? Por qual motivo que nasce o pelo ali? Porque você não fez nada, você passou a tinta interna uma vez, você vai falar que tinta virou adubo agora e está começando a nascer grama, né? O que acontece? Você interiorizou aquela nova pessoa que você queria que a pessoa se transformasse ali. Tá? Carecas podem pintar o cabelo, só com os calvos, né? Como podem pintar para nascer os cabelos. Né? Então, se ele tiver mais passivo de receber ordem, sim. Porque os cabelos caem porque ele não quer ninguém mais mandando na vida dele. Né? Não quer que ninguém mande na vida dele. Né? Então, é o simbolismo. Né? Então, não quero nada acima de mim, porque eu ainda tenho cabelo. Né? Ainda tem. Pelo menos por enquanto está aqui. Né? Mas teve uma época, depois da cirurgia, que eu pergunto para ela. Eu raspei o cabelo. O que você falou para mim? Ele raspou o cabelo inteiro porque quando ele ficava na máquina... O que você falou para mim? Ficava o quê? Que tava sem feio, cabelo. Né? Tava até sem cabelo na parte a de menina trás. chorou quando eu raspei o cabelo. Gente do céu. Eu até adoro fazer. Porque tinha... no final do ano, a escola dela faz a cantoria de Natal, né? A cantata. E eu raspei uma semana antes. Ela começou a chorar. Eu falei, mas Ana, o que foi? Ela, tá muito feio. Mas passou, né? Cabelo cresce, não cresce? Lembra que eu falei das idades? Então, assim, eles conseguiram mapear, e eu não sei como é que isso foi feito, porque isso é de 6 mil anos atrás. Então, imagina o tempo de estudo para chegar nisso. Né? Então, o oriental, ele mapeou que até os 8 anos de idade, né, até os 14, certo? De 1 a 7, e dos 8 aos 14, está aqui na orelha. Né? Adolescência vai me falar todo esse pedaço aqui. Então, até 18, 19 anos, está aqui em cima. Dos 22 aos 35, vai estar aqui na base da sobrancelha. Então, ele mapeou e o que ele falava? Se em cada ponto desses, né, se tiver uma pinta, uma verruga ou qualquer coisinha, fique atento. Por quê? Porque pode ser um sinal de que pode acontecer alguma coisa. Bom, a gente não acreditava muito. Aí no meio do curso a gente vê um lá com a orelha meio comida, com uma deformidade na orelha, na altura lá dos 10 anos. Vamos perguntar, né? E aí, aconteceu alguma coisa? Porra, sofri um acidente que, né? E aí estava lá a orelha. Falei, mas machucou a orelha? Não, isso aqui eu não sei assim. Então, é uma coisa que a gente ainda pesquisa muito, tá? Porque para cada ponto desse, existem pontos específicos e existem pontos que eles mais juntam, né? Esse daqui do 40 ao 45, e eles têm explicações para cada um desses pontos. Né? E isso você não encontra em livro. O Leandro tinha um dos mestres dele. Teve um mestre que veio lá de Cuba, né? Esse cara morreu e a família ia jogar os livros dele tudo fora. E aí o discípulo dele falou, não, deixa os livros dele comigo, né? Eu quero aprender o que ele sabia. E numa caixa, ele explica melhor, eu não sei da história direito, mas numa caixa com fundo falso, ele achou a descrição de cada um desses pontos de alguns grupos, né? E isso são coisas que a gente não achou em livro nenhum. Olha que pancada de livro em casa sobre o assunto. Você vê a imagem, mas a descrição dos pontos você não encontra. Né? Uma outra coisa que é curiosa, essa linha que separa a testa do couro cabeludo, tem gente que tem ela super harmoniosa
e tem gente que tem ela toda bagunçada, né? Eles falam o seguinte, quem tem ela toda harmoniosa foi aquele adolescente que não era rebelde com os pais. E que depois de velho é uma pessoa boa para mediar conflitos. Então, está tendo conflito, você tem um vizinho, você bota ele lá que ele, né, vai mediar conflito numa boa. Agora, quem tem isso aqui bagunçado, que é o meu caso, cabelo que nasce para cá, para lá, né? Na adolescência deu um pouquinho de trabalho para os pais, né? E tem alguém aqui com biquinho de viúva, não? Me diz uma coisa, você começou a trabalhar com quantos anos? 22, depois de formada. Depois de formada, mas antes disso, teus pais, você teve alguma, como é que eu posso falar? Alguma responsabilidade cedo? Assumiu alguma responsabilidade cedo? Não. Não? Tá. Então você entrou para a estatística. Porque eles falam o seguinte, né? Eles têm um pontinho aqui dos 15 anos, né? Que são pessoas que começaram a trabalhar cedo, né? Ou que tiveram alguma necessidade ou alguma responsabilidade muito cedo. Ajudar a cuidar de irmão, fazer alguma cuidar coisa da casa, alguma coisa nesse sentido. Tá? Por isso que a gente fala que a gente ainda pesquisa bastante em cima disso. Tá? Porque tem lá o que ele encontrou de literatura, mas não é palpável, né? Eu gosto daquilo que eu consigo ter certeza do como funciona. Bom, voltando mais um pouquinho. Todo mundo aqui já ouviu falar de reflexologia, né? Então, além de tudo, os orientais vão falar que cada pedaço, cada ruguinha que a gente tem aqui, não é só expressão, é reflexo dos nossos órgãos, do como está a saúde desses órgãos que a gente tem, né? Todo mundo nasce com energia. Ele fala que a energia ancestral está lá no rim, né? O rim é o primeiro órgão a ser feito depois da fecundação. E aí o que acontece? Como é que eu sei se o órgão está com bastante energia ou pouca energia, se está chegando minha hora ou não está chegando minha hora? Tem gente que falece que não tem traço nenhum, né? Mas segundo alguns escritores, cada um desses traços vai falar de um órgão diferente. E se você pesquisar na internet, você vai ver que esse aqui é um mapa. Eu tenho vários tipos de mapas diferentes que vão me falar sobre essa reflexologia. Mas vocês lembram que cada pedaço do rosto a gente vai dividir em 3? Para o oriental, eu posso criar um microsistema. Ó, meu dedo aqui está dividido em 3. Então, a acupuntura coreana fala que eu tenho o tronco aqui, os braços e as pernas, e os órgãos estão todos aqui. Mas eu posso fazer tudo isso só dentro desse pedacinho aqui. A própria acupuntura, você tem os pontos no corpo inteiro e você tem os pontos só daqui para baixo, que você pode trabalhar o sistema todo de reflexologia. Então, cada pedacinho desse eu posso criar um microsistema, né? E na leitura, tem muita gente, por exemplo, que vai tirar esse bigode chinês, né? Vai lá, bota um monte de botox para tirar isso aqui. O que acontece com o botox? Isso aqui representa a minha capacidade em falar em público. Se eu sou bem entendido ou não, é o reflexo daqui. Se eu consigo me expressar bem ou não, o reflexo está aqui. Aí eu vou lá e encho de botox. O que acontece? Eu perco a capacidade de falar em público. Eu estou tirando essa informação da minha mente. Outra coisa que ele fala é sobre esses outros 2 traços aqui, né? Porque tem esse aqui que eu mostrei, e mais esses 2. Se vocês pararem para imaginar o rosto do José Serra, ele não tem isso aqui? Ele tem todos essas 3 marcas, né? Eles falam que a pessoa que tem até essa 3ª marca seriam bons estadistas, né? Ou bons governadores, seriam pessoas boas para governar multidões.
Agora, a forma com a qual elas vão governar, você tem que estudar o todo, né? Principalmente a maçã do rosto. A maçã do rosto fala muito. E aí eu preparei uns slides com algumas mudanças de visual, né? Por exemplo, você olha para ela, ela te passa uma energia com essa foto. E se eu mudar aqui? Nossa. Ela vai te passar um outro tipo de energia, vai parecer uma outra pessoa. Quem aqui é mais tolerante? Ela ou ela? A primeira ou a segunda? Segunda. A segunda é mais tolerante? A primeira é mais tolerante, a segunda é mais irritadinha, né? E essa aqui? Um pouco mais ainda, né? E aqui? Parece que vai chorar, né, coitada? Então, gente, pensa no seguinte, hoje, com essa história de mudança de visual, mudança de cor, mudança, né, você pode tanto acabar com a vida de uma pessoa, como tornar ela uma pessoa que ela nunca foi, né? Uma pessoa que ela não é, porque o original dela está aqui. Essa é ela, essa é a foto original, né? Agora imagina, eu só estou falando de um ponto, né? Que é a sobrancelha. Agora imagina se eu vou mudar a boca, se eu mudo o formato de nariz, se eu mudo o queixo, o que eu faço com essa pessoa? Né? Tem algumas fotos, eu não pensei nisso antes, mas lá na Coreia estão fazendo algumas cirurgias plásticas que eles estão limando mesmo o rosto, né? A estrutura óssea. Você pega um rosto desse, que é quadradão, né? Porque é bem anguloso, né? Ele é bem retinho, em cima e embaixo. Você pega um rosto quadrado e deixa um queixo fininho, né? Se vocês pesquisarem lá o marido dela, o Brad Pitt, vocês vão ver que no começo da vida dele, né, ele tinha um queixo fininho. E se vocês forem ver agora, o queixo dele ficou mais largo. E por que isso? Porque no começo do trabalho dele ele era tímido. Ele aprendeu a lidar com a timidez e mudou. Ele mudou, o queixo ficou mais largo. Agora ele não passa mal quando tem que fazer alguma cena. Antes ele passava mal, né? Porque pega ansiedade, tudo, não é de ação. Ele se tornou um cara de ação. Né? Agora, a gente pode fazer a mudança que a gente quiser na pessoa. Né? E a gente vai transformar a vida dela. Né? Então, o legal de você conhecer isso aqui é, será que eu expresso aquilo que eu quero passar? Será que eu consigo colocar para fora? Quem eu sou? Né? Eu vim aqui para quê? A minha formação original é de informática. Eu sou técnico em informática. Eu trabalhei 20 anos dentro da informática, dando suporte ao usuário, formatando servidor, passando cabo, fazendo parte elétrica, tudo. E eu não gostava daquilo. Até a hora que eu entendi que o meu rosto, por ser oval, né? Então essa parte aqui, no oval, essa parte é mais desenvolvida. Que é a parte sentimental, está aqui, ó. Ou assim, mais largo aqui. É o que comanda. Pô, aí que eu fui fazer curso de massagem, foi aí que eu fui fazer reiki, assim, toda a parte terapêutica. Depois que eu entendi que meu negócio era pessoas, eu fui trabalhar com pessoas. E foi isso que me despertou para poder ensinar isso aqui. Tá? Eu estou falando da leitura de rosto, mas estudei também com a Cristina Caire, então eu juntei o manual do usuário com se o usuário está funcionando direito. Né? Então, numa massagem, por exemplo, eu consigo identificar as dores, eu consigo saber se a pessoa está com medo do futuro, se tem relação com o passado, coisas, problemas relacionados a mãe, pai ou, né,
E aí é que a gente indica para alguém que trabalhe bem inconsciente, né? Indica para algum psicólogo, alguém que estudou para essa área. Porque se eu soubesse trabalhar bem inconsciente, não estava sobrando nada agora. Né? Mas eu faço isso tudo porque eu me uso como material de pesquisa também, além de usar o pessoal dos cursos. Né? E, bom, acho que era isso que eu tinha que passar, acabou sobrando um pouquinho de tempo. Né? Se vocês tiverem alguma dúvida... Rapidinho pra gente, Fábio. Diga. Você parou no número 6. Mas aí o curso como é que fica? Eu parei no número 6 por conta da foto para explicar. Mas é assim, o 7 aqui ele me fala de relacionamento, tá? Que é o palácio do casamento. O 8, ele me fala se a pessoa se doa para outras pessoas ou não. Aquela pessoa que tem essa partezinha aqui mais flacidinha, tá? O 9 fala do meu relacionamento com meus filhos. Como é que eu trabalho isso? E esse do 9 é uma coisa que, assim, está difícil de pesquisar e bater. Tá? O 10, que é aqui em cima, ele vai falar das minhas propriedades físicas. Tá? Então, se eu tenho casas, propriedades mesmo. Tá? O 11 é o Palácio dos Irmãos. Então, como é o meu relacionamento com as pessoas dentro da minha família e aqueles agregados que a gente considera irmão. Porque tem amigo que é mais irmão do que amigo, né? Do que até nossos próprios irmãos, né? O 12 vai falar do meu relacionamento com as pessoas fora, né? Então, eles chamam de... Aqui seria o Palácio dos Amigos. Mas é como eu me relaciono com as pessoas. Tá? Então tem gente que tem a sobrancelha, por exemplo, que vem aqui em cima, que é o que estão fazendo hoje, né? Você pega ela aqui embaixo, vem aqui em cima e depois desce. Eu já estou deixando a pessoa mais irritadiça, que é aquela sobrancelha lá atrás. Peraí, deixa eu voltar aqui. Que negócio devagar. Então ela começa aqui embaixo, ela vem aqui para cima e depois ela cai. Né? Eu já estou deixando ela mais nervosa na expressão normal. E eu estou afetando com isso o relacionamento que eu tenho com as pessoas de convívio diário. Tá? Então tudo isso a gente tem vários tipos de cursos. Né? Então tem focado para RH, por exemplo, você vai selecionar uma pessoa. Qual é a descrição do cargo dentro da empresa? O que eu preciso que a pessoa seja, né? Ou que ela tenha de características? Eu consigo descobrir isso através da leitura de rosto. E aí você colocar uma pessoa para trabalhar com alguma coisa que ela goste, ela não vai faltar, ela não vai ficar doente, ela não vai procurar motivo para não ir trabalhar, né? Então acordei com dor de cabeça, putz, tomo um comprimidinho e vou trabalhar, né? Agora, se eu não gosto do que eu faço, eu vou usar isso como motivo para ir no médico, pegar um atestadinho e não ir para a empresa. Tá? Então, eu posso usar isso para RH, eu posso usar isso se eu for um terapeuta, né? Para sentir como a pessoa chegou, né? O que ela traz de informação ali. E aí tem mais o curso de leitura corporal, que vai falar das dores, tudo, o que é uma dor na panturrilha, né? O que é um peito caído, por exemplo, que trabalha frustração, né? Eu posso usar isso em terapias, eu posso usar, enfim, para relacionamento, né? Como é que eu vou explicar para uma pessoa metódica e que gosta de novas informações sobre uma casa que eu estou vendendo, né? Ou para uma pessoa que não quer informação nenhuma técnica, né? O que você quer de informação? Eu consigo, através da leitura do rosto, também administrar tudo isso. Né? Uma pessoa que eu pego depressiva, ela vai estar com o cabelo loiro, vai estar com a sobrancelha bagunçada, ela vai estar, o tom da pele dela vai estar um pouco diferente, né? O olho dela vai estar meio caído. O que eu posso fazer para resolver?
Eu trabalho essa maquiagem toda aí para dar um up. Vou escurecer o cabelo dela, porque quando eu escureço o cabelo, eu estou dando foco. Eu não estou... O cabelo, quando eu vou para o cabeleireiro e peço para ele fazer luzes, o que eu quero? Eu quero iluminação, eu quero aparecer. Né? Aonde eu quero essa iluminação? É no que eu faço. Eu vou pegar o cabelo nessa altura aqui e vou fazer as pontas dele para fora, eu vou fazer a ponta com... Enfim, dá para fazer toda essa mudança na pessoa para tirar ela daquela depressão e trazer de volta à vida. Né? E isso foram coisas que a gente já experimentou, já fez e já teve sucesso. Tá? Se você procurar na internet, você vê fotos de pessoas depressivas, você vai ver muita gente que tem aquele olhinho caído aqui. Você vê o branco do olho nas 3 partes, né? O sampato. O Serra é assim. Né? Ele não acredita que exista alguma coisa que ele possa fazer para melhorar a situação do todo. Tá? Mas ele é um cara que, se ele entrar para o governo, por exemplo, ele é super autoritário. A coisa tem que ser do jeito dele, senão não vai funcionar. A má digestão é relacionada em... Olha, tem inúmeros fatores. Não dá para falar da má digestão como alguma coisa fixa, né? Mas põe na sua cabeça que existem um monte de situações que você não digere. Isso pode te causar raiva, isso pode te causar medo, isso pode te causar um monte de coisa. Que aí pode vir de origem do rim, pode vir de origem do fígado, para acessar o estômago. Mas a origem do teu pensamento é aquela teimosia que aquilo nunca vai se resolver, eu não aguento mais. Eu não consigo digerir mais aquela situação. Tá? E se eu trabalhar aqui, não ligar mais para aquela situação, ou para aquela coisa que me tira do sério, aquilo some. É por isso que eu falo para, né, a gente tem o diagnóstico na massagem e vai procurar um terapeuta depois. Porque ele consegue, se você chegar com um problema para um bom terapeuta, ele rapidinho te resolve. Né? E esse cara não sou eu. Né? Mas aí, com relação ao marido dela, e você disse que houve essa mudança, né? Mas se a pessoa ela não tem igual a timidez e tal, ela fazendo algo que seria contra, né? Eu não sei se eu estou conseguindo me expressar. Ela desenvolve. Ela desenvolve isso, natural. Vocês viram a cirurgia que eu fiz, né? O médico falou o quê? Que eu ia levar para me recuperar de 45 a 60 dias, tá? Que é o tempo normal de recuperação de qualquer pessoa e não tem como mudar isso, tá? Então, você ia começar a comer coisas sólidas depois de 45 dias. Ele falou isso para mim, você vai começar a comer sólido só depois de 45 dias. Com 15 dias, eu estava comendo torresmo. Eu mandei uma mensagenzinha para ele, eu falei, escuta, pode comer torresmo? Ele, todo bonzinho, né? Não dá para deixar para depois? Eu falei, agora já foi. Aí ele mandou assim, espero que não tenha saído nada do lugar. Por quê? Como é que é essa cirurgia? Ele quebra aqui e aqui, né? E ele separa o osso. Ele bota um pino por fora, com parafuso aqui e aqui, para segurar o osso no lugar. De 30 a 45 dias, 45 dias é o mínimo que o osso leva para reconstruir, né, e grudar de novo. Por isso que só depois disso você vai comer, né? E eu com 15 dias era sábio, eu já estava comendo, eu não estava nem aí, eu vou comer e acabou. Né? E inclusive desse lado aqui, o lado esquerdo, né, o externo, ele expulsou o pino, expulsou os 2 parafusos, expulsou tudo, não queria nada. Tá? Isso em menos de um mês. Né? Ele mesmo não acreditou na recuperação, porque com 15 dias eu já estava trabalhando.
E o que eles dão é de pelo menos um mês, aí a licença é obrigatória porque a pessoa não consegue nem falar, está tudo babando, né? Porque você não tem controle, isso aqui está tudo... Lembra que eu falei da parte nervosa que você não sente? Né? Então isso você continua babando, você não tem controle, né, da pele. E com 15 dias eu já estava normal indo para tudo que é canto. Né? A dicção não estava tão boa, tá? Para não falar que estava 100%, mas já estava trabalhando, está tranquilo. Que aí foi uma vontade sua. Sim, mas eu já, sim, vontade minha, e eu queria saber se eu já estava preparado para tudo isso, porque eu sabia da timidez, né? Então eu vim trabalhando essa timidez durante todo esse tempo. Né? Pô, como é que eu vou falar em público? Como é que eu vou fazer alguma coisa se eu sou tímido? Pô, toda vez que eu vou dar uma palestra, toda vez que eu tenho que falar na frente dos meus colegas da escola, eu tenho piriri, pô. Eu tenho que ir no banheiro 4, 5 vezes antes. Né? E aí? Né? Hoje posso te falar que não sinto mais nada não. Bem tranquilo. Mais alguma pergunta? Quando que você pretende dar curso aqui? Fazer algum atendimento? Eu preciso ver com ele primeiro. Vamos ver com o Paulo e aí a gente define. Né? Você atende particular ou só faz através de cursos? Não, o atendimento ele é feito em massagem. Tá? Então a pessoa vem, faz a massagem, ou ela entra no meu site, lá tem a leitura que eu faço do rosto, né? Eu faço por escrito. Tá? Dá por volta de 15 a 20 folhas, depende da pessoa, né? Depende do que eu vejo nela, mas eu vou descrever cada parte do rosto dela, tudo bonitinho, e colocar lá para, resumidamente, né, em 15 folhas, quase um livrinho, né, falar do como ela funciona. Tá? Fotografia. Fotografia. E para atender gente que mora mais longe, né? Agora, a parte da massagem, quem quiser pode gravar, não tem problema. Tá, mas você Eu faz vou falar essa massagem onde? Não, vou fazer aqui. Tá. Vou fazer aqui. Vou atender aqui. Ou não. Que mais? Acabou? Desculpa, eu não peguei antes, mas me chamou a atenção. Essa massagem é... A massagem ela é feita com óleo, ela é feita no corpo inteiro. Então eu vou pegar desde o pé até o fio de cabelo, vou puxar tudo ali, que é para ver aonde está doendo, para poder dizer o que o teu inconsciente está querendo passar para o teu consciente. Porque eu tenho, por exemplo, eu tenho aqui presente, futuro e passado com relação ao meu caminho de vida. Eu tenho presente, futuro, passado com relação às coisas que eu produzo. Né? Eu tenho a parte sentimental, eu tenho passado também aqui atrás, eu tenho pai e mãe, então tem um monte de informação que está tudo preso ali. Né? Então, se tiver estria, celulite, lugares que doem, o que teu inconsciente está querendo passar para o teu consciente? O que eu preciso trabalhar aqui para que eu não sinta as dores que eu sinto hoje? Né? Tem problema de coluna, lombar fala muito sobre problemas com família e falta de dinheiro, né? Coisas que eu não quero enxergar, né? Então não quero olhar para o lado para ver o que está acontecendo. Então tudo isso na massagem a gente consegue pegar e ajudar a desbloquear, trazer para o consciente. Por quê? Porque eu não estou com você 24 horas por dia. Então eu preciso que você entenda o que está passando aqui para você trabalhar isso aqui. E se a coisa é uma coisa muito forte, aí eu tenho um terapeuta, né, um psicólogo, para poder trabalhar melhor isso aí. Né? Tá certo? Então é isso, ó, tem meus e-mails aqui, contato, peraí. Vou colocar aqui. Se alguém quiser entrar em contato comigo, tá, fica à vontade. Tá bom? É isso aí, gente. Obrigado.